Boa noite. Mais uma live aqui no Instagram. Iniciando aí o mês de abril, mês que eu adoro, mês do meu aniversário. Esperando aí o pessoal conectar. Bom, eu sou a Débora Pinho e essa live faz parte do projeto Líder de Verdade, onde vários coaches do Brasil inteiro a gente se conecta em dias e horários diferentes, né? Dias da semana diferentes. E você pode acompanhar pelo meu stories, eu faço o compartilhamento dos posts, né? Indicando os temas desses outros coaches. Então, eu recomendo que vocês sigam, né, esses outros coaches também e vão acompanhando aí essas lives, porque são coaches que vão tratar de temas diferentes, né? Eu trabalho com carreira, tem coach de desenvolvimento pessoal, tem coach de finanças. Quero agora saudar aí as pessoas que estão entrando. Toninho, que prazer você aqui, meu querido. Matheus, Ana Paula, Carisa, Elaine, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar, quer dizer, eu vou falar de um assunto que eu já comecei a falar sobre ele na semana passada, né? Como eu prometi, serão 3 lives, então semana passada eu comecei a abordar esse assunto, que foi sobre comunicação assertiva. E hoje, esse vídeo de comunicação assertiva, ele já está disponível no meu canal do YouTube. Então, quem perdeu a live e quem perdeu as outras lives também, vocês podem entrar no meu canal do YouTube, que lá vocês poderão assistir, né, os vídeos dessas lives que vocês perderam. Basta entrar em Débora Pinho que vocês acessam o meu canal, aproveita lá e se inscreva no meu canal. Se você gostar, curta o vídeo, isso me ajuda, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre comunicação não violenta. É um tema que realmente modificou muito, né, a minha comunicação com as pessoas. Não que a gente tenha uma comunicação exatamente violenta, né, gente? Não é isso. O que tem por trás? É uma sutileza, tá? Porque a não violência, ela não está em você ficar agredindo as pessoas, não é isso. É que muitas vezes a gente usa palavras sem perceber mesmo, tá? Que induzem a mágoa e a dor do outro. Não necessariamente é a maneira que você fala, o tom que você fala, mas a forma, né, as palavras que você escolhe. Então, quando eu vi que, foi o que eu falei semana passada, mesmo eu não tendo a menor intenção de magoar o outro, mesmo eu não tendo a menor intenção de ferir o outro, eu estava fazendo isso. Foi aí que eu comecei a estudar sobre o tema. Eu falei, peraí, eu preciso mudar a minha comunicação, sabe? Eu não quero continuar me comunicando assim. Então, a comunicação não violenta é uma abordagem de comunicação. E quando eu falo de comunicação, eu estou falando de falar e de ouvir, tá? Que nos leva a uma entrega. É uma entrega de coração mesmo, tá? Ligando a gente a nós mesmos e aos outros. Isso de uma maneira para que a nossa compaixão floresça. Porque nós já temos um estado compassivo natural, né? Eu acho que todos nós temos dentro de nós um estado compassivo natural. Só que a gente vai vivendo a vida, vai tocando a vida e esquecendo desse nosso lado compassivo. E vai usando um tipo de comunicação que realmente machuca muito, que fere muito o outro. Tá? Então, essa não violência, né, que eu estou falando da comunicação não violenta, ela é um estado compassivo natural, de quando a violência ela está afastada do nosso coração. A comunicação não violenta, ela usa
habilidades de linguagem e de comunicação que fortalecem a nossa capacidade de continuarmos humanos, de continuarmos sendo quem somos, mesmo nas situações mais adversas, né? Mesmo no caos, a gente consegue comunicar de uma forma tranquila, uma forma que não vai ferir, que não vai magoar o outro, né? Esse tipo de comunicação, ela nos ajuda a lembrar o que a gente já sabe, né? O que a gente já sabe, como a gente deveria se relacionar uns com os outros e nós com a gente mesmo, tá? Porque às vezes a gente se trata muito mal, a gente comunica muito mal pra gente. Então, a CNV, né, a comunicação não violenta, ela nos ajuda a viver do modo a concretizar esse conhecimento de como a gente deveria se comunicar, tá? Vamos lá, eu tô vendo que as pessoas estão entrando, um monte de gente diferente. Nossa, obrigada, Fabiano, Osildo. Olha, tem algumas pessoas, ó, Viva Bem, Viva Mais, Oliveira Costa Filho. Obrigada por vocês aqui, valeu mesmo. Tô gostando de ver gente nova aqui comigo na live. Vamos lá, a comunicação não violenta, ela nos ajuda a reformular a maneira como a gente, como nós nos expressamos e como nós ouvimos o outro, tá? Com consciência do que a gente está percebendo, sentindo e desejando, tá? Então essa consciência, né, do que a gente está percebendo, sentindo e desejando. E com isso, quando a gente tem essa consciência, a gente minimiza a resistência, minimiza postura defensiva, minimiza reações violentas que a gente possa ter. Júlio, Ana Cristina, obrigada. Tá, então quando a gente joga nosso foco, nossa concentração em tornar mais claro o que o outro está observando, sentindo e necessitando, ao invés de diagnosticar, de julgar, a gente entra na comunicação não violenta. Então, a CNV, ela promove respeito, atenção, empatia, e ela gera um desejo mútuo da gente se entregar de coração, tá? Ela fica sendo uma via de mão dupla, não sou só eu que me comunico bem. Quando eu começo a praticar isso na minha comunicação, eu faço com que o outro queira se comunicar bem também, com que ele também queira se expressar nos 4 componentes. O que são esses 4 componentes da comunicação não violenta? O primeiro é a observação, né? Eu observo aquela situação que eu estou envolvida nela sem julgamento, sem avaliar, eu só observo, tá? A segunda é como a gente se sente em relação ao que a gente observa daquela ação, tá? Então, a primeira observação, o segundo sentimento. O terceiro é quais as nossas necessidades que estão ligadas aos sentimentos que a gente identificou. E o quarto é um pedido específico. Eu vou dar um exemplo. Meu filho chega da escola e vai tirando o tênis pela sala e joga a meia no chão do quarto dele. E aquilo me irrita, porque eu já pedi pra ele: filho, meia no cesto, meia suja no cesto, sapato no armário, vamos lá. Já falei. Chega uma hora que a minha tendência é explodir. Pô, mas eu já te falei, que meia. Tá, então essa é uma tendência nossa. Sendo, o que eu deveria fazer? Filho, eu tô observando que você tá deixando sempre a meia e o tênis pelo caminho. Só que quando você faz isso, eu não me sinto bem, porque eu gosto da casa organizada, eu gosto de que cada coisa fique no seu lugar. Então, eu tenho uma necessidade de que você me ajude a
realmente guardar o tênis no armário e a meia no cesto. Então, por favor, faça isso. Eu tô te pedindo, faça isso pela mamãe. Então vamos lá. Eu falei para ele da minha observação, eu falei para ele de como eu me senti, eu falei para ele da minha necessidade e fiz um pedido, tá? Então isso é a gente se expressar dentro da comunicação não violenta. Inês, Lidiane, Elizabeth, nossa, muito obrigada pela presença de vocês. Então vamos lá. Dentro disso, né, entrando mais a fundo, já falei dos 4 componentes, a CNV ela tem 2 partes. A primeira parte é a gente se expressar honestamente por meio dos 4 componentes. Então é a forma como eu me comunico. E a segunda parte é a gente receber com empatia por meio dos 4 componentes. Por isso que eu disse, é uma via de mão dupla. Quando eu tô querendo me expressar, tipo a meia, eu tô ali quase explodindo, mas eu tô ali tentando me comunicar de forma assertiva. Lembra da comunicação assertiva? Então a comunicação não violenta é uma forma de comunicação assertiva. Eu quero muito que vocês levem isso também, não só para o ambiente pessoal, para a família, mas imagina como a gente pode melhorar a nossa relação profissional quando a gente começa a exercitar a comunicação não violenta no nosso trabalho, né, na nossa vida profissional. Né? Lidiane aí falando, eu tento tanto. Pô, continue tentando. Agora, tenta usar esses 4 passos, né, para você conseguir. Vamos parar de tentar e vamos conseguir. Tá? Então, vamos lá. Eu também preciso receber o que o outro fala comigo, porque às vezes é o outro que está nesse estado da mãe, a mãe que está observando o filho jogando a meia no chão. Entendeu? Em algumas situações, nós somos o filho. E o outro tá ali a ponto de explodir com a gente. E quando ele tá ali, nervoso, explodindo com a gente, como é que eu vou receber o que ele tá falando? Então eu tenho que receber com empatia. Eu preciso passar pelos 4 componentes quando eu tô recebendo também uma bronca, uma crítica, entendeu? Eu preciso checar o que ele tá sentindo, qual que é a necessidade dele, qual que é o pedido que ele tá fazendo para mim. Tá? Então as 2 coisas eu preciso exercitar na comunicação não violenta. Lembrando que comunicação não é o que eu falo só, tá bom? É o que eu falo e o que eu escuto. Então, tem esses 2 aspectos. Vamos lá. A gente, como eu disse, apesar de termos aí um estado compassivo natural, a gente vive cercado de uma comunicação que eu vou chamar que o livro, aliás, gente, essas ideias não são minhas, tá? Assim como todas as lives, essas ideias vêm de um livro chamado Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. É um livro, como todos também, eu recomendo muito a leitura, né? Então quem quer aprofundar nessa arte de comunicar-se melhor, de comunicar-se de forma assertiva, utilizando os conceitos da comunicação não violenta, eu recomendo que leia um livro. E eu cometi uma gafe na semana passada que eu não compartilhei com vocês os livros que eu usei para pesquisa, né, do tema de comunicação assertiva. Então eu quero fazer isso agora, eu quero me retratar. São esses 2 livros, né? Primeiro, Os Segredos da Comunicação Interpessoal, do Perry Wood, e esse que é muito legal, Conversas Decisivas, né? São vários autores, tá? Carrie Patterson, Joseph Green, Ron Macmillan e Al Schweitzer. Ok? Então, Conversas Decisivas e Os Segredos da Comunicação Interpessoal. Então, assim que vocês assistirem, para quem ainda não assistiu a live da semana passada, ela está toda baseada nesses 2 livros. Então, voltando, né, à comunicação não violenta, a gente
O autor, né, coloca isso, eu vou colocar como meu aqui, mas vocês sabem que essa ideia não veio de mim, ela está baseada no livro. Ele fala que a gente é cercado de uma comunicação alienante, tá? E essa comunicação alienante, ela nos tira do nosso estado compassivo natural. E o maior exemplo que a gente tem de comunicação alienante são julgamentos moralizadores, tá? O que são julgamentos moralizadores? É quando eu culpo o outro por alguma coisa, é quando eu insulto o outro, é quando eu deprecio o outro, é quando eu rotulo, critico, comparo, tá? Tudo isso são julgamentos moralizadores. Então, a gente fica preso em ideias de certo e errado, bom ou mal, ou qualquer palavra que classifica ou dicotomiza a pessoa ou seus atos. Então, sempre que a gente entra nesse conceito, nesse julgamento de bom ou mal, certo e errado, a gente entrou num tipo de comunicação alienante. Um tipo de comunicação que nos tira do nosso estado compassivo natural. Uma comunicação violenta. Tá? Então, o julgamento moralizador é um tipo de comunicação violenta. Porque quando a gente está no julgamento, quando a gente julga o outro, quando a gente rotula o outro, critica o outro, classifica o outro, enfim, culpa o outro, a nossa atenção, ela se concentra nisso, no classificar, no analisar, no determinar até o nível de erro, tá? Em vez de concentrar naquilo que nós e que os outros também necessitamos e que a gente não está obtendo. Ok? Meire, obrigada por você estar aqui. Então, julgamentos moralizadores, gente, é diferente de juízo de valor. Eu quero deixar isso claro aqui. Juízo de valor, a gente faz mesmo. Isso, ok a gente fazer, tá? Então, as qualidades que a gente admira nas pessoas, como honestidade, liberdade, paz, família, isso tudo, a gente vai continuar julgando, porque bate de encontro, vai contra, né, aos nossos valores. Então a gente julga mesmo. Juízo de valor, ok. Agora, juízo moralizador de certo, errado, bom ou mal, é disso que o autor coloca que a gente tem que evitar. E além de julgamento, né, na verdade, assim, existem outras formas, né, de comunicação alienante, além de julgamento, como comparações, né, quando eu comparo uma pessoa com outra, ou eu comparo uma pessoa comigo, é um tipo de comunicação alienante. Quando eu nego a minha responsabilidade, eu me isento de culpa e culpo o outro. Quando eu faço exigências, quando eu coloco regras de recompensa ou punição. Eu confesso que às vezes eu faço isso com meu filho, por exemplo. Entendeu? Tipo, ó, se você não fizer isso, você vai ficar sem tal coisa. Pô, isso é um erro. É um erro que eu preciso corrigir, mas eu já observo. Primeira etapa, gente, é consciência. É consciência do que a gente está fazendo. E aí, a partir disso, começar a observação. Tipo, não, peraí. Agora eu vou fazer diferente. Eu já sei que eu tenho que fazer diferente. Então, eu não posso continuar nessa coisa da recompensa e punição, porque é um tipo de comunicação alienante. Eu afasto. É muito mais difícil eu ter as minhas necessidades atendidas quando eu faço uma exigência, quando eu coloco uma regra de punição. Isso é um tipo de dominação. Tá? Então, tudo isso, né, julgamentos, comparações, exigências, dominação, negação de responsabilidade, tudo isso são formas alienantes de comunicação. Eu falei muito rapidamente nos 4 componentes da comunicação não violenta e eu quero entrar um pouquinho mais a fundo, né, neles. Então, o componente 1, o que ele é? É observação. E o que eu tenho que fazer? Separar observação de avaliação. Isso serve, né, esse primeiro componente serve para a gente expressar claramente e
honestamente como que nós estamos, né? E quando a gente combina observação com a avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu tenho que observar sem avaliar. Filho, eu estou notando que você continua deixando meias espalhadas pela casa. Observei. Eu não falo, mas você tá me ignorando, você tá me... Não, filho, eu observei. Observei que você continua deixando meia pela casa. Gente, Zé Renato, que legal, obrigada a você aqui. Marcelo, Cristina, Wellison, obrigada pela presença de vocês. Então vamos lá, a primeira observação. O componente 2, ele está em a gente identificar e expressar nossos sentimentos. Então eu já observei, e aí eu olho, como eu me sinto em relação a isso? Filho, eu estou observando que você continua deixando meia espalhada pela casa. E eu não me sinto feliz com isso. Mamãe não está feliz. Eu me sinto muito incomodada. Por quê? Aí eu coloco depois, tá? Mas falando de expressar sentimento, o que acontece? O nosso repertório de palavras para rotular os outros costuma ser muito maior do que o nosso vocabulário para descrever claramente nossos estados emocionais. Tá? Então, é muito mais fácil para a gente criticar, rotular, do que a gente realmente conseguir expressar o que a gente está sentindo. Então, aí começa também uma coisa do autoconhecimento, tá? Então, a gente tem que distinguir sentimento do que a gente está pensando. E, gente, uma coisa que é muito importante, a gente tem que distinguir também os sentimentos que pensamos que temos, que pensamos que somos. É um pouquinho mais além, um pouquinho mais profundo. Tá? É realmente investigar. Porque às vezes a gente acha que a gente sente alguma coisa. E a gente rotula isso. Eu acho que eu sinto. Então, investigue isso. Né? Vai mais além. É isso mesmo? É isso mesmo, Débora? Que você está sentindo? Vai mais além. Tá? Então vamos lá. A gente tem que distinguir também o que a gente sente realmente e aquilo que a gente acha que o outro sente. Ou aquilo que a gente acha que o outro vai reagir ou vai se comportar a nosso respeito. A gente tem que sair do achismo mesmo. Sai do achismo. Vai na real. O que eu tô sentindo? Janaína de Ribeirão, obrigada por você aqui, que honra. Ô Zé, não é só pra você que cai como uma luva, não, né? Cai pra mim também. Cada vez que eu trago um tema desse, a pessoa que mais aprende sou eu mesma. Eu não sou boba nada, tá, gente? Cada vez que eu tenho que estudar sobre um determinado tema, eu sou o maior laboratório daquilo. Não tenho dúvida disso, que eu estou o tempo todo exercitando, né, tudo isso que eu estou falando. Então, todos nós, ninguém é bom o suficiente que não possa melhorar. Tá? Eu tenho usado muito essa frase, até nos meus atendimentos de coach. Sempre, alguém tem alguma habilidade, alguém tem alguma competência que pode ser melhorada. Sempre. Então vamos lá, já falei de observação, já falei de sentimento. Componente 3 é assumir a responsabilidade pelos nossos sentimentos. Gente, o que o outro faz com a gente, ele pode ser um estímulo para o que a gente sente, mas não é a causa. Tá? Os nossos sentimentos, eles resultam de como nós escolhemos receber o que os outros dizem e o que os outros fazem. É uma escolha. Então, qualquer coisa que acontece na sua vida que o outro fez, você escolheu sentir o que você está sentindo. Você pode sentir raiva, você pode sentir... ok, o outro ainda não tem recurso. É você que escolhe, tá? Então,
Veja bem, esses sentimentos resultam, né, de como a gente escolhe receber o que os outros dizem, o que os outros fazem, mas também das nossas necessidades e das nossas expectativas específicas naquele momento. Eu tenho um vídeo no YouTube que ele chama Desinteresse. Eu tô para mudar todos os títulos, tá, gente? Já adianto isso pra vocês. Então, por enquanto, ele chama Desinteresse. Mas eu tô querendo colocar títulos mais interessantes no meu YouTube. Então, pode ser que eu tenha falado de um título que, em algum momento, ele mude. Mas, se vocês olharem esse vídeo que chama Desinteresse, eu falo sobre expectativa e frustração. E sempre quando a gente espera algo do outro, mas a gente não comunica pro outro o que a gente espera dele, a gente vai se frustrar. Então, quem quiser, depois dá uma olhada nesse vídeo. Então, a gente tem 4 opções para receber uma mensagem negativa. E essa mensagem negativa, ela pode ser verbal ou não. A primeira é culpar nós mesmos. A segunda é culpar o outro. A terceira é escutar nossos próprios sentimentos e necessidades. E o quarto é escutar sentimentos e necessidades do outro. Então, vamos lá. A gente tem que aceitar essa responsabilidade em vez de culpar os outros por nossos sentimentos. Você tem que ligar o seu sentimento à sua necessidade, por exemplo. Eu me sinto assim porque eu... Tá? Então, eu tô me sentindo por quê? Porque eu tinha uma expectativa. Qual era? Então, verbalizo isso. Nem que eu não precise verbalizar, mas que eu entenda isso, eu tenha consciência disso. De qual era a minha necessidade. Tá? O julgamento dos outros são, eu já falei isso, expressões alienadas, mas de nossas próprias necessidades que não estão satisfeitas. Como eu tenho uma necessidade e eu gero uma expectativa, quando o outro não atende essa expectativa, essa necessidade, eu julgo. Tá? Então, quando a gente expressa as nossas necessidades, a gente tem mais chance de ver essas necessidades satisfeitas. Por isso que eu falei sobre eu me comunicar de forma assertiva e não violenta com meu filho quando a meia está espalhada. Eu tenho muito mais chance de que ele passe a fazer o que eu estou pedindo do que se eu der uma mega bronca nele e gritar e deu a louca na Débora. Tá? Então, eu preciso valorizar as minhas necessidades. E o quarto componente é o pedido, é fazer aquilo que vai enriquecer a nossa vida. Então, nós já vimos, né, os outros componentes de observação, sentimento e necessidade, e agora eu entro no pedido. E eu faço esse pedido sem criticar, sem analisar, sem culpar, sem diagnosticar o outro, tá? A gente vai inspirar compaixão. Agora a questão é o que a gente gostaria de pedir. O que vai enriquecer a nossa vida? Quando as nossas necessidades elas não estão sendo atendidas, depois que a gente já expressou o que a gente está observando, depois que a gente já expressou o que a gente está sentindo, o que a gente está precisando, a gente tem que fazer esse pedido específico. A gente pede para o outro, por favor, faça algo que atenda a minha necessidade. Tá? Porque se você não faz o pedido, você não fecha o ciclo. O outro não sabe o que você quer. Você fala assim, olha filho, eu tô vendo que você tá deixando a meia espalhada aí. Tá. Uhum. O que ele vai fazer no dia seguinte? Deixar a meia espalhada. A mamãe tá vendo. Filho, você tá deixando a meia espalhada e a mamãe não tá gostando. Tá. A mamãe não tá gostando. Pô, coitadinha da mamãe. A mamãe que faz alguma coisa com isso. É problema dela, não é meu. Filho, eu tô observando, eu já te falei o que eu tô sentindo e eu sinto a necessidade da casa arrumada. Pô, mãe, legal, entendi. Filho, eu já observei que a meia tá espalhada, eu já te falei o que eu tô sentindo, eu já te falei que eu preciso que a casa esteja arrumada. Filho, por favor. Ah, mãe, você quer que eu tire a meia? Ah, tá, agora eu entendi. Gente, é óbvio que não é óbvio.
tá? Pode parecer óbvio, mas a gente tem que fechar o ciclo. Então a gente tem que formular pedidos numa linguagem clara, positiva, de ações concretas. Ah, e como é que eu sei que eu estou sendo clara, positiva? Tem um modo. Peça para o outro para repetir o que você pediu. Só para você checar se você foi claro, sabe, no seu pedido. Porque uma solicitação que não vai acompanhada de sentimentos e necessidades, elas podem soar como exigência. E eu já falei, quando você exige do outro, a gente entra naquele modo que você não vai ter o que você quer atendido. Tá? Se você quer que o outro faça o que você está pedindo, você tem que realmente fechar o ciclo. Lembrando, gente, da empatia. Você vai exercitar exatamente os 4 componentes para tentar entender a dor do outro, para tentar entender o pedido do outro. Quando o outro estiver te pedindo alguma coisa, mesmo que seja no grito, o outro tá lá: Débora, eu já falei 1000 vezes pra você que você tá deixando a meia aqui espalhada. Você fala: peraí, você tá dizendo então que todos os dias eu deixo a meia aqui espalhada e que isso tá te incomodando porque você gosta da casa organizada e que você tá me pedindo pra não fazer isso mais? Eu entendi certo? Pronto. Entrei na comunicação não violenta ao contrário. É quando eu procuro entender o que o outro está querendo me dizer. Eu desarmo o outro no meio da bronca dele, no meio da briga. Falo: peraí, calma, deixa eu entender o seu pedido, deixa eu entender o seu sentimento, deixa eu entender a sua necessidade. Ok? Então, só lembrando, né, para quem entrou agora, Mili, Mariana, depois vocês voltam lá, a live sempre fica disponível no Instagram, gente, por 24 horas, então vocês têm até amanhã, 9 da noite, para assistirem, né, a live, e na quinta eu já jogo a live pro meu canal do YouTube, então todas as lives passadas já estão lá no meu canal do YouTube, e eu tô fechando aqui falando sobre esse livro, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. E o autor, ele fala de 4 componentes para a gente melhorar a nossa comunicação, para a gente ter uma comunicação assertiva e que a gente consiga realmente ter as nossas necessidades atendidas, que são observação, expressar nossos sentimentos, expressar as nossas necessidades e fazer um pedido específico, tá bom? Então aqui, né, eu fecho essa parte de comunicação não violenta, espero que vocês tenham gostado. E eu já adianto que para fechar o ciclo das 3 lives sobre comunicação, a primeira foi sobre comunicação assertiva, essa sobre comunicação não violenta. A próxima eu vou fazer de um tema que eu adoro tanto, que quando eu abri o meu canal no YouTube foi o primeiro vídeo que eu fiz. Mas não olhem não, quem não assistiu ainda, deixa para assistir a live da semana que vem. Que é sobre as 5 linguagens do amor, tá? 5 linguagens do amor é um livro do Gary Chapman, e a partir desse livro, ele fez vários outros que falam as 5 linguagens da valorização no ambiente de trabalho, as 5 linguagens do perdão, enfim. Por que eu quero trazer isso? Porque eu percebi que a gente tem linguagens diferentes para comunicar a mesma coisa. Então, quando a gente entende qual é a linguagem do outro, como que o outro expressa o que ele está sentindo pra gente, a nossa chance de casar, sabe, de comunicar bem com o outro, é muito melhor. Então, eu quero falar desse livro, eu vou até trazer, a Mariana tá falando, não sabia que tinha outros, eu vou trazer pra live toda a relação desse conjunto das 5 linguagens, todos os livros que tem, e conto com vocês aí na próxima terça, provavelmente em outro horário. Eu vou ter um compromisso às 9h30 da noite, então provavelmente eu vou fazer mais cedo, mas eu vou comunicar para vocês antes no Stories, então fiquem atentos, porque na próxima semana vai mudar o horário da live, tá bom? Mas de qualquer forma, ela vai ficar disponível 24 horas e depois eu vou jogar no YouTube. Vocês não vão perder, tá bom? Beijo, ótima semana! E todo mundo praticando comunicação não violenta a partir de agora, ok? Beijão, tchau!